Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Esse podcast que já está na sua segunda temporada, quase completando um aninho, e enquanto as surpresas não vêm, a gente continua a todo vapor. Inclusive, eu tenho para falar para vocês que no dia 4 de março, primeira sexta-feira do mês, às 8 horas da noite, acontece o nosso Páginas Abertas, cujo tema foi definido no grupo de apoiadores do Diário Mágico, isso mesmo. Esse assunto eles não estava na minha pauta, né? Eu rascunhei alguns assuntos que eu quero tratar nas lives ao longo de 2022, e aí o pessoal lá votou por esse tema de terapias energéticas, mas no sentido de manipulação e projeção de energia. Então aqui a gente não vai falar de acupuntura, a gente não vai falar de medicina tradicional chinesa, né? A gente não vai falar de outras terapias que não as que envolvam projeção de energia. Então, histórias com reiki, com jorei, com cura prânica, com magnify healing, né, com outras tantas técnicas que às vezes a gente nem conhece, que eu nem citei aqui, elas são todas muito bem-vindas. Tanto histórias boas, massa, de tipo, você ser a pessoa que fez o curso, né, o detentor da técnica, ou você que aplicou em uma pessoa, ou então você foi submetido, né, à técnica, quanto também histórias ruins, do tipo, nossa, foi fazer um curso e foi péssimo, uma picareta, ou então, nossa, foi ter contato com uma pessoa e esse contato foi horrível, a técnica né, não era o que eu estava esperando, ou me propiciou alguma experiência ruim. Todas essas experiências, elas são válidas e esperadas aí pro dia 4 de março, né? E aí, se você tem essas histórias, manda pra gente. No WhatsApp vocês podem mandar por áudio de até 5 minutos, por favor, né? O número é DDD 31 97537 5123, mas vocês também podem mandar por texto lá no contato@diariomagico.com.br. O relato de vocês é selecionado, eles são escutados e lidos todos, e a gente faz uma curadoria. Eu vou costurando dentro do roteiro da live, dentro do roteiro do podcast, e esses relatos eles ajudam muito a trazer novas perspectivas, porque às vezes o tema não está dentro daquilo que eu tinha pensado em abordar, e isso faz com que a gente pesquise e expanda ainda mais os horizontes e as perspectivas. E se você gostou desse tema, se você tem outros temas para sugerir, considere também fazer parte do nosso grupo de apoiadores. Para isso, basta você entrar no apoia.se/Diário Mágico. Lá nós temos 2 faixas de apoio e em qualquer uma delas você já pode fazer parte desse nosso grupo, opinar nas enquetes, trocar ideia com a gente, compartilhar suas experiências. É um grupo que está crescendo cada vez mais, que eu estou muito feliz com toda a contribuição e colaboração de todo mundo. Aliás, beijos seus lindos! Eu tenho uma coisa para falar sobre esse episódio da Carol, que é o seguinte: esse episódio ele foi gravado há mais de um ano atrás. Então, se o Diário Mágico não fez nem um ano ainda, né, eu gravei com a Carol há muito mais tempo. E esse episódio estava perdido, eu tava doido para encontrar, e gente, cadê o episódio que eu gravei com a Carol e tal e tudo? Esses dias, mexendo na minha agenda de gravações, decidindo os próximos episódios, eu encontrei e falei, Gui, vamos lançar esse aqui que vai ser top. Então, não se assustem se eu parecer um pouco desafinado, né, fora do ritmo, porque o processo também como entrevistador, como interlocutor, né, ele se desenvolve. A gente vai ficando mais afiado, a gente vai aprendendo a entender as pausas de cada convidado, o que eles querem trazer, né, e a extrair também algumas histórias que a pessoa nem estava lembrando e que às vezes você solta um gatilho e aquilo dali faz sentido, né? Então pode ser que as minhas falas elas não estejam tão precisas, né? Eu espero que vocês relevem isso um pouco
E espero também que vocês continuem anotando o resultado de vocês. Vamos lá, vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Bom, pessoal, então hoje nós estamos aqui com a Carol Anurakti, uma super amiga, e que eu tenho o prazer de trazer aqui para Podosfera, fazendo essa introdução. E aí, Carol, como é que você tá? Tudo bem? Ei, Rodrigo, um prazerão estar aqui com você. Maravilhoso. Uma alegria também receber esse convite seu. Poxa, muito legal, muito legal. Eu falo que eu gosto de trazer para o podcast pessoas que eu admiro o trabalho. E, sobretudo, pessoas que eu conheço, né, pessoalmente, que eu tenho esse prazer. E a gente dividiu aí, né, muitas incursões em cursos, em ordens esotéricas e amigos em comum, né? Verdade. E aí, pô, eu falei, não, tem que levar a Carol para ela compartilhar um pouquinho da sabedoria dela, das experiências, porque com certeza vai ser rico para muita gente. Sim, verdade. E aí? Tem muita coisa para conversar, né, Rodrigo? Pô, pois é, e aí, Carol, geralmente eu peço para as pessoas começarem dando uma apresentação assim geral, assim, quem que é a Carol e como é que é assim o seu entendimento assim de espiritualidade, de religião, de magia, como é que é isso aí dentro da sua perspectiva, Carol? Então, Rodrigo, meu nome é Carol, eu estou hoje com 34 anos, eu acabei me formando em farmácia, hoje eu especializei dentro da farmácia, né, assim, acabei seguindo uma linha mais holística, fui para homeopatia, depois estudei Ayurveda, estudei yoga também, e aí eu fui casando todos esses conhecimentos também das ervas, dos saberes ancestrais, hoje trabalho com todos esses saberes dentro do consultório, né, e nos cursos também. E assim, eu cresci no meio disso, né, assim, sou neta de raizeira, né, a minha avó era benzedeira, Que raizeira. legal! Hã? Que legal! E ela, assim, eu vi ela recebendo as pessoas, né, ela pegava um ramo de arruda, fazia os rezos, a cozinha dela era cheia daquelas garrafadas, ela aproveitava tudo que ela usava na cozinha, né? Tudo era remédio. Olha só. Tinha as orações, né, pra gente andar no mato, né, pra poder livrar de cobra. Sim. Então, assim, era tudo Isso no muito interior, mágico, Carol? né? Ela é de Esmeraldas, Tá, né? E legal. ela veio para Belo Horizonte, e só que é isso, a gente ainda tinha. A gente tem um sítio em Esmeraldas, então de vez em quando eu ia até lá com ela e ela me contava as histórias também. Então, assim, esse meio espiritual, isso tá na minha vida, assim, desde que eu sou pequena, né? Então, a minha avó contava os casos, eu adorava deitar na cama com ela, e ela ficava contando os casos da roça, do que acontecia. Ela trabalhou no Raul Soares muito tempo, então tem uns casos bem interessantes de lá também. O hospital psiquiátrico? Exatamente. Caraca, nossa. E tipo, essa coisa dela ser benzedeira, ao mesmo tempo que tem esses saberes ancestrais, tem também, tipo, uma raiz mais ou menos católica, assim, ou não? Ou ela tinha uma coisa, uma espiritualidade livre? Como é que era isso aí? Não, assim, ela era muito católica, né? Ela era muito devota de Nossa Senhora. Então, assim, todos os rezos dela eram dentro dessa linha, assim, mas parece muito também com aqueles decretos que a gente aprendeu nos cursos de magia do Sarraceni, né? Aqueles decretos diretos, né? Pode crer. Chamando as entidades, né? Pedindo luz, olha só, abertura de caminhos, né? E aí, então, assim, ela não era aquelas católicas muito fervorosas, não. Ela fazia os jejuns dela, né? Ela fazia os rezos para ativar as plantas, né? Então, tudo muito dentro desse modelo católico de rezo. Sei, que legal. E aí, que é magia, né? Não, Pura, totalmente. Né? E aí vai trazendo uma certa inspiração ali para criança, né? Porque quando você é novo, você tem a imaginação muito ativada, né? E você vai observando ali o exemplo e vai falando assim, opa, pera, tem coisas que elas são possíveis para além do convencional. Isso é muito legal, né? É verdade. Tanto que quando eu sentia medo, eu pedia para ela rezar para mim. Quando eu achava que eu tinha feito alguma coisa. E quando eu era pequena, Rodrigo, eu tinha um altar de Wicca
e um altar católico, assim, um do lado do outro. Caramba! Eu gostava muito de ler os livros da Wicca, né? Aqueles desenhos, os pontos que eles faziam no chão. Então eu fazia isso com as minhas amigas, a gente ativava os pontos, fazia os rezos, sem Olha muito saber o que estava só! fazendo, Tá, isso, mas fazia, né? mas isso veio da onde? De tipo de revista, assim, daquelas revistas adolescentes? Não, da onde que veio Então, essa... tinha uma loja perto de uma escola Aham, que eu estudava, que era uma loja esotérica. aham, E aí eu comecei a entrar nessa loja e comecei a ver uns livros que falava um pouquinho dos elementos, dos elementais. legal. E aí eu comecei a ler esse livro, Aham, e aí eu fiquei fascinada e voltei nessa loja várias vezes, aí comprei os incensos, aí pedi minha mãe para comprar algumas ervas comigo, e aí eu montei esse altar e comecei a fazer o que o livro falava para fazer, essa aham, interação com os elementos da natureza. Isso sempre me fascinou, assim, eu sempre gostei muito de fábula, né, desse mundo mais mágico. que legal. E a minha mãe sempre contou muita fábula pra gente quando a gente era pequeno, né? Aham, que E massa. aí acabou que eu fui crescendo, né, também no meio disso, e sempre também ia na igreja, gostava muito de estar ali dentro da igreja. Eu sempre gostei de fazer orações dentro da igreja. Aham, Não na hora da missa, mas eu gosto. A igreja é um lugar onde eu gosto de ir, sabe? aham. Ficar um pouco em silêncio. Eu acho que ele tem uma egrégora forte. Sim, sim. Então, a espiritualidade, para mim, ela está muito nisso, assim, né? Nessa de estudar e praticar, né? Que legal, que legal. Carol, e disso aí, assim, dessa primeira vivência, assim, de Wicca e de vó benzedeira e de ir em igreja para meditar e para contemplar e tudo, para hoje, enquanto profissional de Ayurveda, né, e massoterapia né, saberes de ervas e de plantas e tal, como é que foi essa sua aproximação com esse lado de saberes orientais e tal, como é que deu essa virada aí na vida espiritual como um todo? Sim. Então, no final, assim, da minha adolescência, né, dos meus 16 aos 21 anos, assim, eu dei uma afastada, Uhum. eu entrei num relacionamento, assim, dei uma afastada da espiritualidade, e nos meus 20 e poucos anos eu senti de voltar. Terminei esse namoro Aham. e voltei, assim, a estudar e a buscar coisas, porque eu precisava me libertar de mim mesma, assim, eu Uhum. acabei entrando em muitos vícios, né? E já tinha formado em farmácia, já tinha tudo que a sociedade manda ter, mas ainda tinha algo que me faltava. Uhum. E aí eu comecei a buscar, fui cair lá na escola E aí lá eu tomei um saculejo, né, de uma entidade que me atendeu lá, que falou exatamente o que eu estava vivendo. Caraca. E me chamou a atenção, né, que eu estava fora do meu Dharma, e que meu Dharma era realmente mexer com as ervas, e que não era só porque eu tinha feito farmácia que eu tinha conquistado as coisas, e assim, aquilo já estava latente dentro de mim. Aham. E eu fiz uma aula de yoga, todo mundo mandava fazer yoga, eu falava, isso treino é para mim, e a primeira aula que eu fiz, eu me apaixonei, assim, foi Aham. uma reconexão comigo mesma, Que sabe? legal. E dentro do curso de yoga eu ouvi falar do Ayurveda, depois na especialização de homeopatia eu ouvi falar de novo do Ayurveda, e aí aquilo ficou na minha cabeça, eu resolvi fazer a formação de Ayurveda também. E foi quando eu comecei a buscar essa sabedoria oriental e ver que ela casava com muita coisa que a minha avó já falava, assim, a minha avó era muito ayurvédica, Uhum. e aí, né, você lê um pouco de medicina tibetana, lê um pouco de medicina chinesa, agora, né, eu comecei a estudar a medicina iudiana, que eu não sei se já ouviu falar, mas todas elas falam dessa coisa de trabalhar os 5 elementos dentro e fora do corpo, né, essas forças Que que legal. atuam dentro e fora de nós. Aham. Então, isso foi fazendo muito sentido. Tudo que eu ia estudando estava ali, os 5 elementos. Aham. Então, eu falei, gente, é isso mesmo, né? É por esse caminho que eu tenho que ir. Que incrível. Que incrível, maravilhoso. Tá. E aí, hoje você tá trabalhando com isso dentro do consultório e tal. Tem a sua marca de manipulação de alguns. Como é que se diz? Óleos essenciais? Como é que é isso aí? Então, e aí dentro do consultório, aí quando eu parei de trabalhar como farmacêutica convencional, eu abri o consultório e comecei a trabalhar com homeopatia, com a Ayurveda. Uhum. E aí eu não tinha
nenhuma marca, né, nenhum produto para poder indicar para os meus pacientes, produtos que atendiam, né, que complementavam esse trabalho que eu fazia no consultório. Então, eu comecei a produzir para alguns pacientes algumas coisas aqui no meu laboratóriozinho caseiro, e aí isso virou uma mini indústriazinha, e aí uma pessoa indicava para outra, e aí eu comecei a fazer produtos também, assim, para venda, né, para venda externa, assim, para gente fora do meu consultório. Daí nasceu a Hermética, né, que recebeu esse nome em homenagem a Hermes Trismegisto. Legal. Porque, né, dentro do laboratório a gente trabalha, né, com todas as leis que o Hermes traz, né, e com as forças dessa natureza. Então, a gente faz óleos medicados, de acordo com a Ayurveda, a gente faz as massalas, né, então a gente abre as ervas, tritura elas e bota no vidrinho para a pessoa poder usar no alimento, melhorar a digestão. Os chás também, né, que melhoram o padrão mental, né, limpam o corpo também. Cara, As sinergias de óleos essenciais. e isso é muito legal, né? Porque assim, a pessoa vai ter um atendimento com você, às vezes o atendimento de Ayurveda, às vezes o atendimento de massoterapia e tudo. E aí, dentro desse atendimento, né, a pessoa sai dali e ela já tem algo que você mesmo confeccionou. Quer dizer, a pessoa tem certeza que vai atender justamente a necessidade dela, né? Isso é muito massa, eu acho muito incrível essa Sim. Não, eu capacidade. adoro. Eu Aham. adoro. E assim, eu acho que é um pouco desse resgate do que os boticários faziam antigamente, né? Que era ali no balcão, era uma consulta e ele ia lá preparava o remédio que aquela pessoa estava precisando naquele momento, né? Então é um remédio específico, preparado pelas mãos de alguém Olha que te ouviu, que só, te acolheu. que Eu acho isso legal. muito completo. E eu acho que o Ayurveda ele traz essa dinâmica, assim, né, para a prática no Oh, consultório, que eu acho muito legal. e você vê que faz diferença, tipo, da pessoa que você atendeu, ela ter acesso a algo que você mesmo colocou na mão, tipo, você consegue diagnosticar melhor o que vai servir para aquela pessoa, do que se você, tipo, sei lá, desse uma marca de um produto pronto ou passasse uma coisa terceirizada para a pessoa. Você consegue ver diferença nisso? Eu consigo, Rodrigo, porque assim, eu recebo muito feedback de quem usa os óleos, né, de quem usa os produtos que eu faço, fala, Carol, é incrível, assim, eu passo o óleo, eu consigo sentir. Tem gente que fala, eu me sinto numa floresta, ou eu me vi numa floresta, me vi rodeado de ervas, de luzes. Sabe, Que as pessoas legal. dão alguns relatos, sonhei com isso depois que eu usei o óleo, o Aham. cheiro do óleo me lembrou minha avó, sabe, assim. Então, porque é isso, tem todo um modo de preparar, né, Rodrigo? A gente Sim. desperta também os elementais daquelas ervas, né? E hoje a coisa está muito mecânica. A gente processa as ervas e não tem muito essa conexão, né, para despertar a parte imaterial, né, das coisas. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Carol, e bom, agora que a gente deu um panorama geral que o pessoal pôde conhecer um pouquinho, eu queria puxar algumas histórias. Você me disse que tem algumas histórias, né, intrigantes sobre a infância e outras que aconteceram ao longo da vida. E eu queria ouvir primeiro essas histórias de infância, tudo. O que você tem para compartilhar com a gente aí? Sim, então, Rodrigo, eu estava conversando com a minha mãe, né? Depois que a gente conversou, que a gente ia gravar esse podcast, eu encontrei com ela e eu falei, mãe, me conta aí alguma história que a senhora lembra de mim e tal. E ela me contou que aconteceu uma coisa muito estranha quando eu era pequenininha ainda, de colo, que ela me deixava com a minha avó, ela tinha que trabalhar e ela voltava na hora do almoço para me dar de mamar. E ficava só eu e a minha avó na casa. E a minha avó ficava na cozinha fazendo salgados para entregar. E ela sempre me colocava na cama rodeada de almofadas, de travesseiros, na cama de casal. E a mãe falou que ela cochilou lá no trabalho dela e ela sonhou comigo. E aí ela ligou para minha avó, falou assim, mãe, olha se a Carolina tá bem. E aí disse que a minha avó foi no quarto, e quando ela chegou no quarto, eu estava debaixo da escrivaninha da minha avó, que é na outra ponta do quarto. Eita. E assim, eu não estava chorando, estava lá acordada debaixo da escrivaninha, e não tinha nenhuma almofada fora do lugar. Eita. E aí ela procurou pela casa, assim, não viu ninguém. Uhum.
E aí, assim, ficou esse clima, né? Minha avó, aí só quando minha mãe chegou do trabalho, que minha avó contou, sabe? Ninguém sabia o que tinha acontecido. Minha avó Caraca. fez os rezos dela lá e ficou por isso mesmo. Aham. Caraca. Caraca. E, e teve uma outra história também, quando eu era um pouquinho maior, que eu tava com a Maria, que era a moça que tomava conta da gente aqui em casa. E eu era fascinada pelo fogo, Rodrigo. Eu era, não, eu sou, né? Ela Olha só. falou que ela tava cozinhando a panela de arroz, assim, tinha só uma trempe acesa, e eu pequenininha, ela falou que o tempo inteiro ela tinha que me vigiar, porque eu ficava querendo pôr a mão no fogo. E aí um dia ela chegou, eu tava com a mão dentro da trempe, assim, no fogo, né? Eita. Entre a trempe e a panela, e ela falou que eu tava com a mão no fogo. E aí quando ela chegou, que ela gritou, eu bati a parte de cima da mão na panela, e só a parte de cima que encostou no ferro que queimou. Caraca. Pode crer. E aí ela contou essa história pra minha mãe, ficou apavorada, falou que tinha alguma coisa comigo, que realmente tinha que levar pra benzer. A menina põe a mão no fogo literalmente, né? E não Caraca. queima, né? Onde estava o fogo. Que bizarro. Então, eu achei bem bizarra essa história também. E depois você foi ter outras experiências com fogo ao longo da sua vida, assim? Tipo, desse jeito assim? Não. Sim, sim. Ah, Não, desse jeito assim não. Mas ah. assim, eu tinha coisa com vela, então assim, eu quase botei fogo em 2 casas por causa de vela. Pode crer. E depois eu acabei me queimando, né? Ah. Com 27 anos, aí, no meu retorno de Saturno, eu tive uma queimadura feia na coxa. Aham. E uma entidade que eu fui no centro depois tomar um passe, ele nem sabia do que tinha acontecido, ele falou que era para eu ter queimado o corpo todo, que ainda bem que eu tinha queimado só a coxa, que eu tinha me libertado de um karma. Eu falei, que bom, Olha só. que o corpo todo ia ser dolorido, né? Trazendo as coisas à tona, né? Do É, passado. Caralho, que doido, tá? Nossa, e parece que essa coisa com elemental permeia desde sempre, né? Porque, tipo, a coisa da benzedeira de sua avó, né? Esse benzimento para entrar na floresta e tudo tem a ver com elemental. Depois, o rolê com Wicca, hoje você trabalha com, né, a Ayurveda, que nada mais é do que organizar os elementos internos do corpo e tal. Então parece que é uma constância desde sempre na sua vida, né? sim, sim. Que interessante. E assim, e eu tenho também, assim, Rodrigo, desde muito nova, parece que eu tenho uma coisa magnética, assim, um poder da fala muito forte. Então, assim, eu vi que quando eu preguejava alguém com muita raiva, né, com muita vontade, vamos dizer assim, né, no calor do momento, as coisas aconteciam. Sim. Sabe? Sim. E aí, quando eu fui ficando mais velha, que eu comecei a ter noção disso, é que eu fui começar a trabalhar isso, assim, né, o poder da palavra mesmo, e falei, gente, não, acho que o que eu tô falando realmente tem força, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, né, na hora da raiva, o que eu vou falar, o que eu vou pensar, né, o que eu vou emanar. E uma vez, Rodrigo, uma história, eu estudava no São Francisco de Assis, eu estava na 4ª série. E aí, lá no colégio católico, e estava naquela época da brincadeira da caneta, não sei se você lembra disso. Sim. Você é dessa época também. E aí a gente estava tentando, na hora do recreio, fazer a caneta funcionar, e não estava funcionando. Aí eu virei e falei, gente, vamos tirar o crucifixo da sala, é ele que está atrapalhando. Aí eu fui lá, tirei o crucifixo da sala, coloquei o crucifixo para fora, fechei a porta e ficamos chamando o espírito, né? E aí eu falei, não, vamos invocar. E aí a gente invocou, e aí a caneta estourou. E aí eu lembro que um pedaço da caneta voou no rosto de uma das meninas, assim, machucou um pouquinho, assim, só bateu, né, assim, machucou um pouquinho. E estourou a caneta, todo mundo ficou apavorado, falando que o espírito tinha entrado em alguém, e ficou aquele... Caraca, Eu fui suspeita porque tirei o crucifixo da sala, machuquei o rosto da menina. Tinham que achar algum pretexto pra te punir, então... Exatamente. Causando caos no colégio. Que legal, tá. Caraca. Mas depois disso eu passei a respeitar, assim, essas forças, sabe? Eu falei, nossa, gente, esse trem realmente existe. Existe algo forte que a gente não pode ficar, né? Evocando, assim, não. E eu acho que é uma coisa muito interessante, que é essa, assim, eu
eu entendo que as pessoas, elas nascem e se desenvolvem com diversos tipos de mediunidades e de habilidades psíquicas diferentes. E eu acho que é muito complicado ou muito doloroso para uma pessoa que já nasce com vou colocar assim, um poder ostensivo dentro de uma sociedade que não aceita isso culturalmente, porque você passa a ter que tomar responsabilidade pelos seus próprios atos ou por uma parcela do seu corpo ou da sua psique que é inerente sua muito cedo. Então, isso que você, essa consciência que você tomou de que, opa, pera, a minha palavra tem poder, né? É uma responsabilidade que, se você não toma essa consciência e não se observa e não se analisa sob esse viés, você tem o potencial de criar muita confusão para sua vida, né? Exatamente. Né? Com a mesma potência, né? Sim. Muita confusão. É o tipo de pessoa que a gente vai, né? Eu não sei se você tem esse tipo de caso aí, né, no consultório e tal, mas às vezes aparecem para mim umas pessoas que, assim, passaram, sei lá, dos 40, dos 50 e nunca mexeram com espiritualidade, e aí você vai mexer e vem tudo à tona de uma vez, ou então a pessoa toma uma consciência de responsabilidade de algo que ela postergou por muito tempo, e aquilo dali é muito doido, porque parece que, sei lá, que a pessoa realmente deixou de lado um aspecto da vida dela, né? E aquilo dele precisa ser trabalhado, então é estranho. Fica esse poder latente aí, né? Essa coisa parada. Sim. Ao mesmo tempo que, né, um potencial que não é utilizado, né, ele limita a pessoa em vários níveis, não só na espiritualidade, mas também na expressão de quem ela é e do que ela poderia ser, né? Sim, com certeza. Com certeza. Porque é isso, a gente não é separado, né? Não tem como separar, né? É por isso que eu não acredito naquele mito, assim, às vezes as pessoas chegam e falam assim, porque eu queria fechar a minha mediunidade, porque eu vim aqui para você diminuir a quantidade de coisas que estão me acontecendo e tudo. E aí eu falo, opa, pera, isso tudo faz parte da nossa expressão integral de quem nós somos. E quando a gente tem essa capacidade intrínseca, a gente abraça isso, a gente passa a ter uma dimensão a mais para se expressar. Então, eu fico pensando que muitas vezes em centro espírita, né, a gente tem essa coisa da coisa, né, de fechar a mediunidade da criança quando tá vendo quando pequena e tal, beleza, mas quando volta ali na adolescência, aquilo ali precisa ser, de alguma forma, cuidado e tratado, né? Sim, com certeza, Rodrigo. E isso aconteceu comigo, assim, eu comecei a ver espírito na minha adolescência. E aí eu lembro que eu fui levada a um centro, né, e as pessoas me benzeram, acho que fecharam ali, né, devem ter fechado a minha visão, porque eu parei de ver um tempo. E é isso, toda hora isso volta. Olha só. E volta mais latente. Né? Entendi. Até que chegou uma hora que eu pedi ajuda pra você também. Caraca. Porque tá demais, né? O que eu faço com tanto espírito? Então, eu acho que é isso. E aí, isso aí, Carol, faz parte, assim, da sua vida no cotidiano? Tem história, assim, de vidência e tal? Como é que é isso aí? Tem sim. Então, assim, eu vejo, né? Nem sempre eu vejo, mas de vez em quando eles aparecem para mim em determinados locais, né? Geralmente no meio do mato, em lugares que estão, né, que tem energia um pouco mais parada. Quando eu sinto já que tem muita coisa ali. E aí é sempre perto da hora de dormir, assim, sabe? Que legal. Quando eu tô quase pegando no sono, naquele estado de torpor. Sim. Aparece. Então eu sempre tomo um susto, porque assim, a hora que eu tô me entregando, ficando vulnerável, aparece alguma coisa que eu não sei quem que é, não sei o que quer. Uau. Então, para mim é muito desafiador, porque é isso, assim, né, o que isso vai fazer comigo, né? Quem que é essa pessoa? Eu nem conheço, é como se fosse um estranho encarnado, só que desencarnado. E não tem nenhum benefício de duvidar de que aquilo ali não tá acontecendo, porque já aconteceu tantas vezes e você já tem tanto, né? Caraca. Exatamente. E assim, eu desdobro também, então tem noites que eu saio do corpo, e quando eu saio do corpo, eu sei que eu vejo meu corpo na cama.
Tá. Então, assim, quem vira e fala para mim, eu não acredito em espírito, eu simplesmente olho para a pessoa e falo, olha, se você acredita ou não, independe, espíritos existem, né? Sim, sim. Porque, né, é isso, a gente realmente desloca, a gente tem outros corpos mesmo, né? E quando a gente perde o físico, tem algumas coisas que parecem que ainda ficam aqui nesse plano, né? Ainda perdidas, e talvez tentem fazer alguma interação com a gente. Então, eu acho que a gente não pode descartar nada, né? Tem coisas que não é porque a mente não explica, não é porque a ciência não explica que elas não acontecem, né? E isso é muito doido, né? Porque tem coisas que a gente não vai conseguir, a gente consegue até descrever a nossa experiência para outras pessoas, mas se a pessoa não passou por uma situação parecida, ela não vai conseguir compreender a vivacidade de cada uma dessas experiências. E, né, às vezes as pessoas elas ficam achando que, por elas não terem passado por uma experiência de evidência, de ver um espírito ou de projeção, por exemplo, de que elas são incapazes de fazer esse tipo de coisa. Mas, em verdade, existem diversos tipos de configurações de mediunidade diferentes, né? E aí, geralmente, a gente orbita no tópico de 6, 7 tipos de mediunidades mais comuns, assim. Mas existem vários outros acontecimentos tão vastos quanto e que, às vezes, simplesmente não está ali na configuração mediúnica da pessoa, né? Eu lembro que a gente teve uma conversa e eu te perguntei se você achava que a configuração elemental interna das pessoas, os doshas, né, se eles interferiam assim na experiência da espiritualidade das pessoas. Você me deu uma explicação super legal, falando que, né, que pessoas que têm mais vata e mais ar às vezes se conectam mais com esse mundo astral e tudo, né? Você pode falar um pouquinho disso, assim, dessa percepção disso? Sim, claro, adoro, inclusive. Então, geralmente quem tem mais o elemento ar e éter, né, que é o dosha vata no Ayurveda, como ele é mais desprendido do corpo, ele tem essa facilidade mesmo dessa interação com o que já está nesse nível, né, de vibração mais leve, mais etérica, né. Então, são pessoas que têm uma tendência mesmo a ter essa conexão mais forte, de ver, de ouvir, né, de sair do corpo. Tanto que também, se a gente não cuida, isso vira um desequilíbrio, né? Então, são pessoas que não percebem muito o corpo, né? Que não percebem muito que estão com fome ou que precisam fazer xixi. Assim, funções fisiológicas básicas do corpo, a pessoa, às vezes, ela passa despercebido por isso, por estar tão etérica e nega um pouco dessa encarnação e pode virar um desequilíbrio. E aí, essas pessoas também, quando não cuidam, podem vir a ter algum tipo de loucura também, né? Algum quadro de esquizofrenia, algum quadro de síndrome do pânico, assim, perda, né, das funções cognitivas justamente por isso, por um excesso de ar que não é bem trabalhado, que não é bem direcionado, né? Então, essas pessoas precisam de uma terra, né? Eu estava até falando isso, né? De você, assim, você tem muita terra e isso te protege, né? Sim. Porque é isso, você não tem esse perigo de se perder demais no mundo astral, né? Igual quem tem pouca terra tem. E é legal, né, de trazer essa coisa de que, né, desses elementos internos, de como que eles afetam essas funções da consciência e do espírito, né, porque quando você pega um currículo de uma ordem iniciática ocidental, ela vai te dar ali algumas habilidades e algumas características que são desejáveis serem desenvolvidas em cada um daqueles graus. E aí, a pessoa não vai entender porque que ela tem muita facilidade em um determinado grau ou com uma determinada virtude, e mais dificuldade em outras. Então, às vezes, ela vai achar que ou ela avança muito rápido ou ela tem um bloqueio com aquilo dali. E na verdade, é uma questão de afinidade interna e também do equilíbrio imediato dela e também dela saber equilibrar os próprios elementos dela, né? De tipo, nossa, vou fazer uma jornada de projeção astral. Tá, beleza. Então, eu preciso diminuir a quantidade de terra no meu corpo e aumentar a quantidade de éter e de ar, que elementos que eu posso utilizar para isso, que tipo de prática que eu posso utilizar, né? Tem algum asana, algum tipo de mantra, né? Eu acho que isso aí é uma tecnologia muito elegante e que nos permite complementar essas práticas que a gente vê assim, no Ocidente, né? Sim.
E assim, uma coisa, né, já que você está falando disso, uma coisa que eu acho legal a gente enfatizar aqui é que as pessoas que começam a ter também, né, a buscar essa expansão, buscar essa abertura para os outros sentidos, né, elas têm que estar com o chakra básico muito bem nutrido, né, e firmado, porque é ele que vai sustentar as experiências que você vai ter numa viagem astral, né, que você vai ter com as práticas de magia. Sim. Então, assim, se a pessoa tá com desequilíbrio de vata, né, já anda assim meio ansioso, né, o sono não tá legal, o corpo não tá funcionando bem. Então, assim, o conselho primeiro cuide do corpo, né, para depois pensar em acessar outros campos, né, até para você ter força para poder, né, segurar e manter a magia, né. Você sabe que não é só fazer magia, a gente tem que ter força para poder plasmar as coisas, né. Senão não manifesta nada, né? Fica a pessoa que ela percebe tudo, é extremamente sensível pra tudo, mas ela não consegue botar a força de vontade dela no mundo e fica à mercê da percepção, né? Isso é um dom que acaba não servindo ela e nem o grande propósito, né? O Dharma, né? Sim. Carol, e alguma história para compartilhar, assim, desse momento de espiritualidade seu, assim, depois da adolescência, depois que você começou a de fato, imergir dentro da magia e tal? Ai, tem alguns. Então, eu comecei a ter muitos sonhos premonitivos, né? Então, assim, eu sonhava com alguns pacientes, eu sonhava antes com alguns pacientes, antes deles me procurarem, quando eu vi eles no consultório, eu falava, sonhei com ele. Sem conhecer a pessoa? Sem conhecer a pessoa. Caraca, legal. Eu sonhava que eu já estava trocando ideia com ela, sabe? Assim, sonhava que eu já estava na consulta com ela, e aí quando a pessoa chegava, eu falava, gente, mas eu conheço essa pessoa. E aí me vinha o sonho, você sonhou com ela. Claro que eu não falava isso pra ela, né? Eu falava, então peraí, deixa eu prestar atenção aqui, né? Assim, sempre, mas peraí, tem alguma coisa especial aqui. Sim. E aí, assim, de vez em quando também, às vezes eu venho para casa quando eu tô com alguma dúvida de alguém que eu tô tratando. Às vezes eu rezo, peço um pouco de sabedoria, às vezes eu sonho com alguma coisa, com alguma planta, ou com algum cristal, que já aconteceu também. E aí, depois de mais velha, eu fui morar sozinha e comecei também a plantar, a ter mais contato com a terra, com os elementais. Foi quando eu comecei a desdobrar, né, que foi a minha primeira experiência, assim, de desdobramento. Achei que eu tinha morrido. Caraca. Eu falei, nossa, sou daquelas que morre nova, né? Acabou minha vida. Muita coisa pra fazer. Ver o corpo lá na cama. A minha gata me olhava assim, Rodrigo, e eu do lado do meu corpo, e minha gata me olhando. Na projeção? Na projeção. Que legal! E a Doralice me olhando, e eu olhando pra ela, e eu falava, gente, morri, isso que aconteceu. E aí eu comecei a andar pela casa, sabe? E aí eu fui vendo um tanto de coisa, assim, não só espírito, mas um monte de coisa plasmada na minha casa. Então eu vi o tanto que minha casa estava suja, precisando limpar. Sim. E só que isso foi me dando um pouco de medo também, porque eu não sabia controlar essas viagens, né, fora do corpo. Sim. E assim, comigo até hoje aconteceu só dormindo, né? E assim, Rodrigo, tudo que desde pequena eu tenho um caderno, não sei se eu posso falar dele agora, mas tudo que eu escrevo nesse caderno que eu quero plasmar, acontece, sabe? Olha só, tá legal. Pena que eu só escrevia coisa de trabalho, né? Marte em Capricórnio. Eu só vi a minha vida nesse servir, né? Mas eu não coloquei nada fora disso. Era tipo um caderno para manifestações mesmo? Tipo um caderno dos desejos? É tipo isso? Tipo um caderno dos desejos. Que legal. Eu chamava de caderno de decretos, assim. Tá. Eu fiz ele quando eu fiquei menstruada, eu comecei a escrever, assim, como que eu queria a minha vida. Olha eu sei que depois que eu fiquei menstruada, eu conectei muito com essa coisa de sonhar, de me imaginar nas coisas que eu queria fazer. Sim. E eu lembro que eu fecho o olho e imagino, isso acontece até hoje. Então, assim, hoje eu moro numa casa da qual eu sonhei que estaria morando nela hoje. Assim, a janela do jeito que eu sonhei, sabe? A vista que eu vejo é do jeito que eu tinha sonhado e plasmado nesse caderno, sabe? Que legal, que legal.
Muito foda. E, assim, também fui conhecendo essa potência do ciclo menstrual, né? E eu vejo também, né, no meu ciclo de mulher, que tem fases que eu tenho um pouco mais, né, de poder, outras menos. Então, você vai conhecendo também, né, um pouco. É um autoconhecimento que ele outorga autonomia na prática, né? Você consegue ver na prática os seus próprios ciclos e como é que isso né, te auxilia, né? Isso é muito incrível. Sim. Não, isso é muito poderoso, né? E assim, todos nós ciclamos, né? A gente tem um ciclo interno também que é menstrual, mas todos nós ciclamos, né? Com a lua. Tem hora que eu converso disso no meu consultório com as pessoas e eu pergunto: você já reparou como é que você fica nas transições lunares? Se esse sintoma piora? Quando muda de estação, o que é que você sente? Assim, eu vejo que cada vez mais as pessoas têm perdido essa conexão com a natureza, com os ciclos, com essas forças, né? Então, a gente acaba sendo dominado por elas. Sim. Né? Então, a gente vira dono delas, conhece a si mesmo, conhece como que esse ciclo astrológico, lunar, solar, ele influencia, né, em nós, ou a gente vai ser domado por elas, né? Sim, e é aquele negócio, né? O ciclo, ele existe quer a pessoa tenha consciência ou não. Quando a pessoa passa a compreender melhor ele, passa a se adequar melhor a ele, torna-se muito mais confortável entender esse padrão do que viver na aleatoriedade de hoje eu acordei de mau humor, não sei porquê, vou ficar assim até o final do dia. Né? E eu acho que esse entendimento dessa natureza sutil de nós mesmos, ele é muito muito interessante, né? Eu costumo dizer que a mulher, ela tem um ciclo mensal, né? O homem, geralmente, ele tem um ciclo que ele é trimestral, que seria com as estações, né? Então a gente acompanha esse ciclo. E que o ideal seria que o homem e a mulher eles tivessem um ciclo diário, que eles conseguissem acompanhar né, a transição do Sol e da Lua diariamente, tudo. Eu acho que quando a gente começa a fazer yoga ou quando a gente está dentro, né, a gente dentro da filosofia de Telemann, a gente tem o Liberresh, né, que são as adorações ao Sol, só que a gente faz nos 4 horários, às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite, né, reverenciando os 4 aspectos do Sol. E aí, supostamente, isso alinha a consciência do indivíduo com o ciclo solar diário. E isso é uma forma do homem vivenciar muito artificialmente o que a mulher vivencia orgânica e naturalmente no corpo dela uma vez por mês, né? Então isso é muito doido. Que interessante isso, Rodrigo. Não é legal? Parece que os sufis que vem, né? Eu acho que os sufis têm umas práticas assim, né? Eles fazem os rezos nesses horários também, não é? Sim. São os mesmos. Param para fazer esse alinhamento, né? Limpam os sentidos nesses horários. É muito interessante. É muito isso que o Ayurveda prega também, né? O ciclo do dia, igual você falou, que é importantíssimo. Tipo assim, dentro do meu dia, qual é o horário que eu tenho mais facilidade de concentrar, né? E de fazer coisas com foco, intelecto, estratégia. Qual que é o horário do dia que eu gosto de fazer coisas que são mais dinâmicas? A minha mente não fica focada, então eu gosto de fazer coisas, né? Um ócio, alguma coisa para relaxar minha mente. Ou é uma hora que eu sinto mais fome, que meu apetite é maior. Ou uma hora que eu sinto mais vontade de uma conexão, né, espiritual, cósmica, a hora que eu tô mais aberta. Então, isso começar a perceber também nessas coisas do dia, né? E isso exige que a pessoa ela tenha, né, uma autoobservação, né? E aí, só de ter essa autoobservação, ela passa a entender uma série de processos que está acontecendo com ela ali, que né, ela poderia estar descartando ou não acreditando naquilo e tal. Então, acho que só de ter esse olhar para si próprio já traz pra gente muita autonomia, né? Acho que essa compreensão ela é importantíssima. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo.
Diário Mágico. Então, Carol, vamos lá. Olha só, quando a gente conversou, eu te perguntei se você tinha o hábito de anotar as suas experiências e aí você me falou que você tinha alguns cadernos e tal. Eu fiquei super interessado, você começou a me contar. Eu falei, não me conta não. Eu quero saber durante a gravação. E aí, eu queria saber de você, assim, né? Você falou que você tem um diário, que você tem o hábito de escrever já há muito tempo e tal. Como é que começou isso e tal? Me conta um pouco dessa coisa de anotação. Então, o meu primeiro caderno, assim, que eu chamava de diário, era esse de decretos, onde eu escrevia os meus sonhos, né? Tá. E eu comecei a fazê-lo na minha primeira menstruação, com 11 anos. Olha, que legal. E aí eu comecei a escrever as coisas que eu gostaria que acontecessem comigo. Uhum. E aí, um dia, assim, uns anos depois, eu comecei a reler esse caderno e falei assim, gente, tudo que eu escrevo aqui acontece de forma cronológica, assim, de que eu vou colocando, elas vão acontecendo, né? Olha Claro que no só. tempo do universo, né? Uhum. Mas achei incrível. E eu falei, gente, eu preciso continuar escrevendo nesse caderno, né? E até que eu consegui ficar autônoma, que era o objetivo, né, do meu, do Uhum. meu caderno, era onde eu queria chegar, parar de trabalhar para os outros Uhum. e trabalhar com o que eu gostasse mesmo, né? Maravilhoso. E aí eu comecei no meu retorno de Saturno, nos meus 28 por aí, né, que veio as peias todas, né, que Saturno me Nossa. botou, foi bem Sim. bravo comigo, Uhum. quase morri no acidente de carro. Então, assim, teve muita coisa, muito fim de ciclo, assim, muita morte mesmo. Uhum. E aí eu comecei a ter essa conexão maior com o ciclo menstrual e vi a potência que tinha nisso também. Eu não tomo pílula desde os meus 22, Uau. então eu sempre ciclei e eu acho que isso me ajudou a chegar onde eu estou hoje, a seguir os meus sonhos. Uhum. Eu acho que a pílula tira isso das mulheres, eu acho legal falar isso aqui. Uhum. E aí eu comecei a estudar e comecei a fazer um diário para ver como é que eu era durante o ciclo menstrual todo. Olha só, o diário foi para acompanhar o ciclo. Então eu Aham. tinha esse de decretos dos meus sonhos, onde eu escrevia, né? E aí eu comecei a fazer um diário mesmo, todo dia, de noite. Eu Uhum. escrevo alguma coisa, penso, né, como é que foi meu dia, as coisas que eu senti, escrevo quais foram os sentimentos que eu tive, que foram mais marcantes. Às Uhum. vezes eu não estou com vontade de escrever, então eu coloco só palavras. Eu percebo que em alguma fase do ciclo eu escrevo mais, né? Estou mais aberta para a escrita, flui Uhum. melhor. Mas é isso, assim, todo dia fazer essa análise antes de dormir Que bacana. é legal, né, para a gente conseguir perceber padrões que ficam indo e voltando. Sim, eu lembro de uma entrevista que eu vi uma vez, que a pessoa, né, fazia-se uma pergunta para um espírito. Qual é o segredo de ascensão? Qual é o segredo para você se iluminar? E aí o espírito ele falava assim, o segredo é um só, é você no final do dia repensar tudo que você fez durante o dia de trás para frente, rememorando tudo e analisar o que você fez correto, o que você deveria repetir, o que você não fez correto, que te deixou de alguma forma frustrado ou que você acha que foi errado, e estabelecer compromissos com o que você acha que é correto. E eu achei aquela frase tão inteligente e tão simples, saca? Tão acessível. Falei, cara, é exatamente isso. É só a gente tomar consciência dos nossos atos, tomar consciência dos nossos hábitos né, e estabelecer compromisso com o que a gente acha que é correto. É simples e, no entanto, é tão difícil, né? É verdade, tirar um tempinho, né, para poder parar, escrever, pensar no seu dia. Sim, sim. Né, 5 minutos, às vezes, tem dia que eu tô com preguiça, eu falo, Carol, escreve, só palavras, então, sabe? Eu sento, e aí é um minuto que você para, silencia, respira, né, e faz esse trabalho de memória também, Sim. faz esse trabalho de buscar onde é que você quer chegar, né? Uhum. Peraí, eu tô aqui, tá acontecendo esse tanto de pay agora nesse momento, mas aonde que eu tenho que chegar, né? Então, assim, talvez esses atritos venham para que eu cresça e consiga chegar onde eu quero chegar. Sim. Então, assim, tem dia que eu acordo um pouco, assim, tem dia que a gente acorda mais azedo, então os dias que eu acordo, assim, eu vou no guarda-roupa e falo, eu vou colocar a roupa que vai me empoderar, sabe? Que eu vou colocar aqui uma roupa da mulher que eu quero ser. Então, eu meio que me empodero dela, sabe, assim, me visto dela para ver se troca um pouco
daquela energia que às vezes está Sim. ali, né? E eu também isso que você falou, de colocar metas, né, para o dia seguinte, né? O que é que não foi legal esse dia, o que é que eu preciso trabalhar no dia seguinte, então, Sim, que eu não trabalhei aqui hoje, né? sim, maravilhoso, Então tá ótimo. sempre nessa coisa de aprimorar, né? Eu gosto muito disso. Eu acho que a nossa capacidade humana, ela é muito potente. Uhum, E eu acho que o diário, ele acende isso em nós, uhum. né? A gente conseguir olhar para essas sombras, né? Que deixam a gente mais presa nessa parte mais animal, instintiva. E você costuma registrar seus sonhos também? Assim, alguns, nem Aham, todos. Tem uns que tá. eu acho mais legais, mais importantes, eu registro. Aham, aham. Eu Isso, sonho muito. isso Quero ficar tudo, registrando tudo. esses registros todos, você anota tipo em diário físico ou você gosta tipo digital, aplicativo assim que funciona? Como é que é? Não, então, tem vezes que eu mando um áudio para mim mesma, Aham, de manhã, legal. e aí, às vezes, no final da semana, eu escuto aqueles áudios e aí eu escrevo num outro caderno. Tenho 3 Olha, cadernos. tá, uau, tá, aham, aham. É, E, e aí tem um outro onde eu escrevo sonhos, analiso eles, escrevo outras coisas que me vêm, ideias, insights. que legal, que legal. Esses cadernos são comuns assim? Você confeccionou? Como é que é isso aí? Então, o meu caderno de decretos, eu fiz a capa, eu comprei um caderno normal e eu fiz a colagem da capa dele, Uhum, à mão, assim. que Então, é um legal. caderno especial para mim, e esse caderno eu construí ele Olha só, com muito intento. que legal. E tem um outro que eu pedi para uma amiga fazer, que ela faz um trabalho de arte bem legal, ela fez a capa para mim e fez no couro, então ele é daqueles diáriozinhos de amarrar de couro, parece antigo, meio retrozinho, assim. Que é esse Sim. onde eu anoto os sonhos, que é esse onde eu anoto as minhas ideias, os meus insights. Aham. E o que eu uso de diário mesmo, eu compro aquela agenda lunar, que as Ah, meninas lá do Sul fazem, que é a mandala lunar. maravilhoso. Então ele já é todo maravilhoso, assim, né? Aham, Ele já é bem místico, cheio de plantas, já tem as fases da lua. que Então legal, facilita a minha vida, assim, que sabe? Me fala os legal. planetas, então, tal. As Maravilhoso. deusas do dia, né? Isso ajuda também. Aham, aham. Ah, Você tem costume de, tipo, consagrar ou tratar esse diário como, tipo, sei lá, como um objeto distinto, sagrado, assim? Ou não? Ou é mais, tipo, o hábito de anotar que torna ele especial? Como é que é isso? não, antes de começar a escrever, em todos eles eu fiz um mini ritual e consagrei. Limpei a energia, né? Legal, Consagrei e mantei. Né? legal, legal. Faz uma diferença, né? Assim, na hora que você vai anotar, que você sente ali o poder que você colocou e tal. Pelo menos, acho É, que é importante. eu acho que faz também, Que com legal, certeza. que legal. E E- muita e- gente pega, né, no caderno que não é você que fez, né? sim, Então, aquilo tem uma jornada até chegar a você, e são as suas coisas sagradas que você está colocando ali, né? uhum, uhum, uhum. Eu acho que tem que montar assim, acho importante. Ô, Carol, e como é que é, assim, a sensação de revisitar as páginas dessas anotações, assim? Eu lembro que você falou que você ia dar uma lida nos diários antes da gente gravar e tal. Aliás, toda vez que eu vou gravar com alguém, as pessoas falam assim, nossa, eu vou parar pra reler meus diários e tal. E É... é muito engraçado as reações. E aí, como é que é ler o passado, assim? Não, Rodrigo, eu adorei, assim, inclusive te agradeço muito, porque eu estou numa fase de vida que estou sentindo que eu estou, sabe assim, morrendo mesmo, caindo máscaras, eu Aham, tô deixando eu me renascer, né? Eu estou me parindo aham. e assim me ler, né? Assim, desde de 11, 12 anos de idade é incrível, né? Assim, você vê que o seu jeito de escrever muda, né? A sua forma Caligrafia. a caligrafia, Aham, tudo muda, né? Assim, o formato da letra, né? Muda junto com a nossa personalidade, né? A forma de escrever, de pedir, de sim, decretar, né? sim. Que legal. E assim, vi também que alguns padrões que eu tinha antigamente, assim, o tanto que isso diminuiu, né? A partir que eu fui lendo até aqui, o Aham, tanto que eu mudei, né? E o tanto de coisa que eu fazia antes e que eu deixei de fazer também, uhum. sabe? Eu percebo que a vida adulta e o fato de estar autônoma
tirando um pouco do meu tempo com esses cadernos, com a parte mais lúdica da vida, sabe? Mais de ócio. Sim, sim. Que É, legal. eu percebi que eu preciso voltar mais, assim, sabe? Você diz a reler? A reler e a escrever mais, sabe? Assim, ter mais tempo, Sim. né, para me dedicar a esse ócio produtivo né, de escrita, de me perceber, de escrever mais, Aham, aham. Oh, né? De reler também os cadernos. você já teve a experiência, assim, de anotar alguma coisa que, tipo, ou te envergonha, ou que de alguma forma você sente que é uma situação que você não queria estar escrevendo aquilo dali? Porque nem sempre a gente está vivendo fases boas na vida e tal, às vezes a gente tem que anotar Aham. algumas coisas. E aí, como é que é isso? Já teve essa experiência? Não. Já tive. E, e... Nossa, foi muito forte Ah, escrever nesse caderno, assim, escrever a situação que eu estava vivendo, porque foi uma situação que ela sempre se repetia, sabe? sei, E sei. aí, assim, o dia que eu escrevi no caderno, eu vi, assim, o tanto que a responsabilidade era minha, Uhum. sabe? E não das pessoas das quais eu estava com ódio. Então, Legal. parece que eu vi que aquele ódio era muito de mim. Aham, aham. Porque. E aí você vê que a letra tá mais grossa, né? Eu peguei um lápis Sim. mesmo, então tava assim, eu afundei a letra, sabe? Aquela página que a É de muito trás fica expressivo. demarcada, né? É, exatamente. Aham. Que legal. Aham. Foi forte reler essa passagem, assim. Eu acho que Sim, eu só ia lembrar porque eu reli, sim. o tanto que foi forte. Porque acaba que o ato, eu costumo dizer, né, que o ato da gente sintetizar as ideias para colocá-las no papel já faz com que a gente tenha um mínimo de reflexão sobre aquele tópico, né? E essa Sim. reflexão, ela traz para a gente, né, se você está tomando cuidado com as palavras que você vai anotar, ou se você está simplesmente despejando numa torrente de pensamentos no diário, de alguma forma aquilo dali tem que passar da mente para a mão e da mão para o papel. E isso já é uma Sim. forma de você repassar, né, os acontecimentos. E aí, quando a gente tem um pouquinho de autoconhecimento e a gente não é cínico conosco mesmo, a gente consegue sair Aham. do papel de vítima e consegue assumir a parte daquelas responsabilidades ali. Eu acho que isso é muito interessante. Não, e assim, pelo menos com caderno, eu posso ser honesta, né? Pelo amor de Deus. É um refúgio, né? É um refúgio. Algum lugar para poder ter uma catarse, porque senão você enlouquece, né? Nem a minha terapeuta sabe com tanta sinceridade o que aconteceu como meu diário, né? Exatamente. E é só ele que sente, assim, essa intensidade do momento, né? Sim, Que às sim. vezes você encontra com o terapeuta, já passou 2 semanas, já nem Aham. tava calor mais, já. A Mas o página ficou caderno marcada ali, sabe. afundada, mas o É, terapeuta não. e assim, Rodrigo, e eu às vezes, eu vi também que nem sempre eu escrevo muito, às vezes eu desenho muito também. Legal, Então eu faço uns desenhos e eu fiquei reparando quando eu fui reler assim, os desenhos como foram mudando também, os símbolos que, né, uma fase da vida eu usava mais alguns símbolos, e aí que Sim. na frente eu já vejo que tem menos símbolos daquele que eu usava lá atrás, símbolos novos, sabe? Aham, Desenhos novos. que legal. É, E isso aí é legal também, né? sim, porque de alguma forma é uma forma de você né, simbolizar e sintetizar algumas coisas que elas estão ali no inconsciente, mas que nem sempre as palavras dão conta de expressar ou de descrever, né? Exatamente. Eu acho que isso faz diferença muito grande. Eu vejo muita essa diferença em livros técnicos de ocultismo e de espiritualidade. Às vezes um conceito ele é muito mais bem expresso por uma imagem, por um desenho, do que tipo um bloco de texto tentando descrever cores e formatos e tal. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem do diário, né? De poder Sim. desenhar. Que legal, que legal. Carol, e você também tem hábito, por exemplo, de anotar sobre a sua interação com as pessoas que você atende, ou sobre como que aquela experiência no seu trabalho atua em você? Porque, de alguma forma, né, nós que trabalhamos com essa parte holística, aquilo dali, quer dizer, em toda e qualquer profissão, mas na gente aquilo dali Uhum. toca de uma forma mais direta, porque a gente depende muito da nossa percepção e da nossa sensibilidade para conseguir se guiar pelo outro, né?
sim. E aí você tem esse hábito de, tipo, de fazer essas reflexões do que o outro desperta em você também, não? Então, porque quando eu faço a consulta, eu tenho uma ficha do paciente, né? Tá. Então, eu acabo no final fazendo essa síntese, anoto alguma coisa na ficha, né? Do que eu conversei, de uma percepção que eu tive, ou na massagem, depois que eu toco aquele corpo, eu vou, escrevo alguma coisa, falo, tá, senti isso, reparei isso, coisas que eu acho relevantes. Nem sempre tudo eu anoto, mas algumas coisas que eu acho relevante, eu acabo anotando sim, que eu acho importante, né, para o processo do paciente, eu anoto. Legal. E algumas coisas né, que acontecem de forma especial, igual, né, às vezes eu sonho com algo, ou sonho com aquela pessoa, eu escrevo nesse outro caderno mesmo, meu, porque também vira uma coisa minha, né? Por que eu tenho uma ligação com essa pessoa, né, a nível do sonho? Por que veio essa planta? Por que veio essa pedra? Por que veio esse banho? Ótimo. Né? Então eu escrevo, porque aí escrevo o caso que veio também, pode ser que se repita, né? Então eu gosto. Mas não é sempre que eu anoto, não, só quando eu vejo que tem alguma coisa interessante, assim. E essas intuições são bacanas de serem anotadas porque depois fica mais fácil para você rastrear não só da onde que aquilo dali veio, mas quais foram os resultados daquilo dali, né? E muitas vezes você descobre soluções novas e mais úteis, mais efetivas para problemas que eles vão aparecer de novo e que você vai ter ali, né? Um arranjo mais atualizado para lidar com aquilo, né? Isso acontece muito comigo. Pois é, e assim, é muito legal, porque eu acho que esse mundo da magia também, ele foi me ensinando, Rodrigo, principalmente depois da iniciação do Sarracene, né, de ervas, eu fui me libertando um pouco de ter que ir no livro para poder fundamentar o que eu estava achando que eu ia indicar, sabe? Então eu sempre tive muito acadêmico para terapia, e eu acho que a magia me ajudou a confiar mais nessa coisa que vem do sonho, sabe, né? Nessa coisa que vem da minha intuição, né? Que não é só meu, né? Eu tenho uma guiança também. Legal. Então, por que não acreditar nela, né? Por que tudo tem que conferir no livro, né? Por que eu tenho que ter alguma coisa científica fundamentando? Então, às vezes, uma erva que eu nunca indicaria para aquele caso veio no meu sonho, e aí é legal anotar, porque talvez pode aparecer uma outra pessoa com aquele mesmo desequilíbrio, e a erva que eu usei estava ali, né? Claro. E aí eu sei se deu certo, né? O paciente usa e me fala, aconteceu isso, eu gostei muito ou não gostei. Que ótimo. E isso é rico, né? Sim. Uau, muito bom, Carol. Carol, e pro pessoal que quer acompanhar mais o seu trabalho e tudo, você tem um trabalho aí de divulgação nas redes, aliás, tem o seu perfil pessoal e tem perfil da Hermética e tal. Fala um pouquinho da sua presença no mundo digital, como é que tá isso aí hoje? Pois é, Rodrigo, isso tá um parto, né? Você até conversou sobre isso. Eu tenho um pouco de dificuldade com as redes, assim, eu tô agora trabalhando essa exposição maior. Mas a gente eu tenho o Instagram pessoal, que é o Carol Act, e tenho o Instagram da Hermética, né? Que é Hermética com TH, né? A gente teve que pôr um H no nome. E lá eu posto alguns estudos de ervas, né? Posto um pouquinho falando dos produtos. Mas esse ano eu me comprometi a estar mais presente assim, nas redes, compartilhando mais coisas. Devo estar lançando alguns cursos também online. Legal. E tem o site da Hermética também, que é hermética.com. Caso vocês queiram conhecer a história da Hermética, eu escrevi, tá tudo lá no site. Que bacana, que bacana. No Instagram da Hermética, às vezes a gente tem umas lives lá, né? Eu já participei de uma live lá com você, vez ou outra. Tem uma live minha com você, maravilhoso. Então... Lá no IGTV, tem muito conteúdo bom mesmo no IGTV. Sensacional, sensacional. Que ótimo, Carol. E pro pessoal te encontrar, então, é no Instagram e por lá eles conseguem achar os seus contatos todos e tudo, né? Sim, o Instagram tem meu e-mail, telefone, tem tudo lá. Maravilha. Caso alguém queira me contactar, vai ser um prazer. Maravilhoso, Carol. Com base em toda a sua experiência, dê pra gente uma recomendação geral para os ouvintes do Diário Mágico. Um conselho que você pudesse dar para as pessoas. Ai, gente, tem um diário.
Conselho simples. Você quer se conhecer, você quer fazer coisas interessantes no mundo, tenha um diário. Maravilhoso. É um espelho, é um ótimo espelho, é um espelho honesto, né? É um espelho, sim. Maravilhoso. Carol, muito obrigado por aceitar o convite. Rodrigo, adorei, assim, muito legal saber que tem uma comunidade de pessoas que fazem diário. Adorei esse negócio. Vou até começar a seguir esse podcast. Tô louca pra ouvir as histórias. Não, adorei o convite. Tem muita coisa boa para sair aí pela frente. E a minha ideia é justamente essa, assim, dentro do meio da magia a gente tem muitas pessoas registrando né, os próprios resultados, mas eu quero também trazer mais da galera da espiritualidade, mais de outros terapeutas que eu compactuo com o trabalho e tal, e aí acho que você é uma excelente pessoa para ter esse primeiro episódio e para abrir portas para outras pessoas chegarem. Então eu que fico agradecido demais por você compartilhar um pouquinho de sua experiência aí com a gente. Rodrigo, muito obrigada mesmo pela oportunidade, foi muito gostoso, assim, reler os meus diários, trocar essa ideia com você, muito bom mesmo. Sensacional. Obrigada. Sucesso aí pra você. Valeu. Aí sim, se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado demais desse episódio com a Carol. A Carol é muito envolvente, ela tem uma sabedoria, um entendimento assim muito grande das coisas, e todas as vezes que eu encontro com ela, eu fico muito impressionado, porque por mais que nós tenhamos linhas muito diversas de estudo, eu sempre aprendo e me deslumbro com essas perspectivas diferentes. Eu não tenho dedo verde, né? Eu não tenho tanta facilidade, por exemplo, para magia natural, trabalhar com ervas, né? Mas todas as vezes que eu encontro pessoas que elas têm assim, isso de uma forma tão intrínseca, tão própria, tão espontânea, eu fico admirando de ver, né, como que esses trabalhos eles são extremamente complementares, e como que a gente pode aprender muito com os outros, sem que a gente tenha necessariamente que se debruçar e se tornar um especialista naquilo dali, né? Então talvez eu nunca vá ser uma pessoa que tenha essa proficiência com as ervas e com massagem, né, e com terapias que envolvam o toque, né, ou dietas ou esse tipo de coisa, mas eu fico sempre muito impressionada de como que né, isso oferece um outro repertório, outras ferramentas que complementam e amplificam a efetividade desses processos energéticos, né, e também internos. Esse podcast, eu gosto de reiterar sempre, ele é feito por uma equipe, né? A arte de capa é feita pelo Gabriel Oliveira, lá da @dinamite feita em casa, que sempre nos surpreende e sempre se melhora e se supera cada vez mais, né? E a nossa edição é feita pelo Gui Neves, lá da @Lefou Produções, né? Lefou Podcasts, tá aí com a gente desde o primeiro episódio e é quem nos dá todo esse apoio, esse background pra gente crescer ainda mais. E eu sou o Rodrigo Vignoli, vocês me encontram no @RFVignoli em qualquer rede social, Twitter, Instagram, Facebook, e também é o meu Gmail, caso vocês precisam falar comigo, tá bom? E eu espero que vocês continuem anotando os seus resultados. Queria aproveitar também para convidar quem quiser. Eu vou estar fazendo um retiro junto com um amigo agora no Carnaval, aqui na Serra da Moeda, no sítio Sertãozinho. Vão ser 5 dias de práticas de ferramenta do Yoga e da Ayurveda para limpeza dos 5 sentidos. Então, quem está querendo aí começar o ano astrológico, o ano novo astrológico, com a cabeça mais sadia, né, com mais lucidez, com mais saúde, fica aí o convite. Tá? Quem quiser mais informações é só clicar aí nos endereços do site, Instagram e me chamar lá. Lefou Podcasts.